para a gente falar desse tema tão importante. E eu queria aproveitar que é uma noite especial e eu sei que você tirou parte do seu tempo para vir aqui, para nós compartilharmos algumas coisas importantes sobre o mundo das empresas, dos negócios e da empresa mais importante que nós temos, que somos nós mesmos. Por isso, eu queria te convidar comigo a fazer esse passeio, essa viagem, sobre coisas relativamente simples, quem sabe algumas coisas que você já tem ouvido falar muitas vezes, mas desafio você a fazer uma reflexão sobre essas coisas que são extremamente importantes e, por que não dizer, profundas. Talvez os problemas que nós mais vivamos nas empresas de modo geral, como eu disse num vídeo anterior à palestra aqui, não tem muito a ver propriamente com os processos que nós desenvolvemos nas empresas, mas está muito relacionado ao fluxo da comunicação, daquilo que nós fazemos, da imagem que nós projetamos, dos lugares onde nós estamos e atuamos, dos nossos centros de convívio sociais, que começam na nossa família e que ressoam para o mundo corporativo, e que nos trazem dividendos, muitas vezes positivos, mas também negativos. Então, uma reflexão agora, hoje, sobre a força da comunicação estratégica, pensando de forma profissional e como isso impacta no nosso dia a dia, na nossa profissão, nos nossos negócios, nos nossos empreendimentos, nos nossos sonhos e projetos. E como isso pode ser otimizado para que você tire, então, desses recursos da comunicação e do marketing estratégico, o melhor para você ter resultados mais eficientes, ter lucro, capital social e gerar produtos que sejam produtos rentáveis e que sejam consumíveis em todos os aspectos. Então eu gostaria de desafiar essa noite a fazer essa reflexão de maneira muito descontraída, ao mesmo tempo lúdica, e para isso eu preciso contar com a participação de vocês. Então isso aqui hoje, em hipótese nenhuma, é um monólogo. Quem sabe hoje é um diálogo, um triálogo. Nós vamos conversar e eu vou precisar literalmente da participação de vocês. Vocês vão perceber agora mesmo que para que haja comunicação, um elemento fundamental da comunicação, para quem já estudou alguma coisa sobre comunicação, é que nesse processo é preciso que haja uma relação bionívoca, ou seja, a comunicação ela sai de um ponto e para ser eficiente ela precisa chegar no outro ponto, ela precisa ser compreensível e compreendida. Esse feedback precisa acontecer para que você saia daqui hoje com alguma coisa útil para a sua vida, para o seu negócio, para a sua empresa e para a sua prática cotidiana no lugar onde você está. Por isso, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Raio-X essa noite, a essa viagem que eu estou te propondo. Não vão ser tantos minutos, mas eu quero otimizar o melhor tempo possível aqui, para que isso seja algo que gere transformação na sua vida. Eu gostaria de começar essa minha fala mostrando algo muito importante, que tem muito a ver com aquilo que nós fazemos todos os dias. E é engraçado que existem aspectos da comunicação que muitas vezes fogem do nosso controle. Existem coisas que nós fazemos, existem impressões que nós deixamos por onde nós passamos, existem rastros que nós vamos deixando ao longo do caminho, ao longo da nossa vida, que muitas vezes fogem do nosso controle, da nossa percepção. Muitas vezes nós não compreendemos bem de que maneira isso influi e afeta positivamente ou negativamente o nosso negócio. E nós partimos do princípio aqui hoje que eu e você, cada um de nós recebemos, no dia que nós nascemos, no dia que você nasceu, você recebeu o patrimônio mais importante da sua vida, que é uma empresa que você administra e gera desde o dia que você nasceu. Ainda que você não compreendesse bem isso na sua infância, na adolescência, mas o fato é que os resultados que nós colhemos nas empresas em que nós estamos tem muito a ver com aquilo que nós imprimimos na empresa mais importante da nossa vida, que somos nós mesmos. Daí veio a ideia do tema, Eu Empresa S.A. E numa dessas palestras em outros lugares, alguém me perguntou assim, mas por que é S.A. e não limitada?
Quando nós falamos de empresa, quem é do ramo empresarial aí deve saber bem como funciona isso. Mas a empresa limitada, diferente da empresa SA, não é uma empresa de capital aberto. Mas a empresa SA é aquela que você tem acesso. Você pode comprar ações, você pode participar disso. E a analogia aí é bem pertinente e própria, considerando que eu e você, todos nós, somos empresas de capital aberto. As pessoas têm acesso à nossa empresa. Elas conseguem visualizar, enxergar, participar, interagir. Elas conseguem somar ou dividir com aquilo que nós trazemos ao longo da nossa vida. E se você teve tempo de ler ali, a imagem também é sugestiva de um filme de 2009, teve muito sucesso, bilheteria, que é Avatar. O Avatar é uma projeção de uma imagem, uma figura que representa alguma coisa, que de fato não é, mas pretende ser. Mas eu queria que você pensasse sobre esses aspectos da comunicação, como eu disse agora há pouco, que muitas vezes são incontroláveis, mas eles são palpáveis, eles são visíveis, eles são perceptíveis para muitas pessoas. Existem coisas que nem nós mesmos conseguimos perceber, mas as pessoas percebem. Existem coisas que você aprendeu, existem ferramentas de comunicação que você aprendeu ao longo da sua vida, que muitas delas ninguém te ensinou. A gente aprende com o nosso pai lá na infância, que, por exemplo, quando ele olha de alguma forma para nós, o jeito de olhar, o jeito de agir, os trejeitos, os gestos, as posições, e aquilo que não está expresso em palavras, que a gente chama de comunicação não verbal, trazem impactos na nossa vida. Eu me lembro quando eu era criança, quando meu pai olhava para mim de uma forma ou de outra, eu já sabia bem o que ele queria dizer. E talvez muitos de vocês tenham passado por essa mesma experiência. Bastava olhar e a gente sabia o que ele queria dizer. Existe um ditado popular bem conhecido que diz que um gesto vale mais que 1000 palavras. Existem pessoas, talvez você faça parte desse grupo, que dão mais valor ao cartão do que ao presente. Existem pessoas que dão mais valor àquilo que está escrito do que propriamente o produto que você entregou no dia do aniversário, no dia da comemoração de casamento. Porque existem gestos, existem palavras, mas existem nuances do nosso comportamento que têm talvez um impacto semelhante ou até maior do que aquilo que a gente, quem sabe, até pretendeu dizer. Mas que nós não controlamos. O que você leu ali diz que existem movimentos feitos pelo nosso próprio rosto que dizem muitas coisas. Existe um escritor, um teórico da comunicação que diz que mesmo quando nós não queremos comunicar, nós já estamos comunicando que não queremos comunicar. Você entendeu isso? Lembra daquele sujeito que chegou na sala de aula, seu colega de sala, e se assentou lá ao seu lado e abaixou a cabeça para tentar te dizer por meio de um gesto que ele não queria conversar. E ele não disse nada, mas o gesto, a atitude, a forma como ele agiu, deixou, pelo menos para ele, claramente, e para você, quem sabe, implicitamente, a ideia de que ele não queria se comunicar, não queria diálogo. Os nossos gestos dizem muito sobre nós. Existe uma comunicação não verbal que diz muito sobre nós. Existem atitudes que dizem muito sobre nós. Talvez de maneira muito mais impactante do que aquilo que nós propriamente dizemos. E é sobre isso que eu queria falar com você nessa noite. Entre outras coisas aqui, queria chamar a sua atenção para isso. O Eu Empresa SA, então, acho que eu voltei errado aqui. Isso. O Eu Empresa SA parte dessa perspectiva de que existem imagens que são projetadas por nós, nas pessoas, que então trazem resultados, positivos ou negativos. Quando nós olhamos uma imagem como essa, numa primeira impressão, você enxerga ali um rosto, uma imagem, uma fisionomia, uma face, que na verdade é uma sobreposição de muitas outras imagens. Isso é uma coisa lúdica, simples, mas acho que todo mundo consegue compreender. E se eu perguntar para você o que você enxerga ali, certamente você vai apontar uma série de coisas. Por exemplo, quem quer se arriscar aí? É uma ideia. Ali existe um braço. Existe um braço. O que mais? Existe um cavalo. Existe um moinho. Existe uma lança.
Existe monstros, rostos sobrepostos ali embaixo. Alguém me disse que naquela imagem existe uma Nossa Senhora. Você conseguiu enxergar, não? Alguém me disse que lá do lado esquerdo, do seu lado esquerdo, lá em cima, existe uma Nossa Senhora. Você conseguiu ver isso, não? E alguém disse que do lado direito também tem um rosto de um outro, ou um santo, ou alguém, não sei. Disse que era santo, mas é um rosto humano. E alguém me disse numa dessas palestras aí que tinha uma tartaruga ninja ali. Essa eu não consegui enxergar ainda direito, mas deve ter. Mas o que eu gostaria de mostrar com essa pequena brincadeira é que há níveis de percepções diferentes, há níveis de abstrações diferentes, há níveis diferentes de comunicação, e há pessoas que se apropriam melhor dessas ferramentas de comunicação e dos níveis de abstração que elas trazem e fazem disso um recurso estratégico de marketing pessoal e profissional. Existem pessoas que, não conhecedoras muito desse tema, desse assunto, agem com base naquilo que conseguem fazer, ou da forma como pensam que às vezes é o certo, sem se darem conta de que existem ferramentas técnicas muito simples, importantes, e que hoje está muito mais associada ao que a gente chama de comunicação não verbal, que tem a ver com isso que eu estou dizendo aqui, com a nossa conduta, o nosso comportamento, a nossa postura, o nosso gesto, a nossa ação, a forma como nós vamos imprimindo marcas nas pessoas, nas empresas por onde passamos. Existem chefes, diretores, coordenadores de grandes empresas, que literalmente emocionam seus colaboradores e parceiros quando, porventura, precisam mudar de cidade ou de empresa. Existem colaboradores, diretores, empresários, que literalmente causam alívio nas pessoas quando elas ficam sabendo que eles vão ser desligados, demitidos ou transferidos, por conta das marcas que vão deixando nas pessoas. Às vezes nem por aquilo que fazem, por aquilo que dizem, mas por aquilo que fazem, pelos gestos e pelas ações. Eu queria te mostrar agora uma frase impactante. Pergunta importante, que acho que vale a pena todos nós refletirmos nessa hora. Como é que as pessoas te veem? Como é que o mundo te vê? Qual é a impressão? Quais são as impressões? Quais são as marcas? Quais são os registros que nós temos deixado nas pessoas com as quais nós convivemos? De que forma você tem comunicado para o mundo, para a sua família, para os ciclos sociais mais pequenos ou menores, até os maiores? Quais são as impressões que você tem deixado nessas pessoas? Como é que as pessoas te veem? Se você perguntasse aqui para esse grupo, se você perguntasse para a sua família, se você perguntasse para os seus filhos, para os seus colaboradores, para os seus parceiros, para os seus subordinados, os ciclos sociais onde você convive, como é que as pessoas te veem? Quais são as impressões que elas têm de você? Se você pudesse enumerar, se você pudesse fazer uma autoanálise da sua própria personalidade, do seu próprio caráter, como é que você se definiria? Você tem mais qualidades ou você tem mais defeitos? Você tem mais virtudes ou você tem mais pontos de atenção? Até que ponto você precisa melhorar? Até onde você precisa ir para que você use da comunicação de forma eficiente e eficaz e produza resultados e dividendos positivos? Essa é a grande questão. Por isso que muitos dos problemas das empresas não têm a ver propriamente com os processos, mas com a comunicação interna. Peter Drucker, que é um considerado papa da administração, já disse isso, e ele está coberto de razão. A comunicação truncada, mal feita, mal planejada, sem planejamento adequado, sem uma estruturação, sem um pensamento, sem uma ação sobre isso, isso pode gerar resultados terríveis em todas as esferas da nossa vida. É por isso que muitos namoros são desfeitos. É por isso que casamentos acabam. É por isso que empresas, empresários entram na justiça uns contra os outros, se dissociam, porque não há muitas vezes essa comunicação eficiente. Os processos são truncados.
Existem pessoas que guardam, lembram de coisas que nós dizemos há 30 anos, há 20 anos. Talvez não sei se eu estou certo na minha constatação, se eu não estiver, você pode me corrigir. Mas a impressão que eu tenho é que as mulheres parecem que se lembram mais das coisas do que os homens. Não sei se eu estou certo. Mas eu já vi eu presenciei um fato de um amigo que estava com a esposa. E ele disse o seguinte, falou, e lembrou de um fato e estava ali conversando com ela. E aí ele soltou uma frase. E ela disse assim, você se lembra quando você disse isso lá na porta da escola, há 20 e tantos anos atrás? E ela lembrou da frase que ele falou. Não era uma frase que poderia ser dita aqui. Era uma brincadeira que eles estavam fazendo na hora. Mas uma coisa é fato. Isso gerou nela marcas profundas. Ela jamais se esqueceu daquela frase. Pode ser que ela tenha perdoado, tenha ignorado, relevado aquilo, mas existe um registro na alma dela, de alguma coisa que foi dita lá no passado. Talvez de uma atitude, um gesto que você fez de maneira involuntária, inconsciente, desproposital, mas que gerou uma marca. E eu quero aqui dar um exemplo pessoal. Quando eu assumi a gestão dos cursos que eu coordeno na faculdade há 12 anos atrás, eu me lembro que quando eu entrei no meu posto de trabalho, em frente ao meu computador, não havia absolutamente nada. Um computador, um teclado, um mouse e as gavetas limpas. E eu lembro que eu coloquei a minha pasta sobre a mesa e saí. Fui ao banheiro e quando eu voltei, tinha embaixo do meu mouse um mousepad vermelho de borracha. A minha mesa estava limpa e havia uma caixinha cheia de canetas, borrachas e coisas que eu não havia levado. E eu fiquei intrigado com aquilo, pensando, quem poderia ter feito isso? Eu não tinha nenhum conhecido ali naquele ambiente. Falei, quem é que teve esse espírito bondoso, voluntário, né? E fez isso. Depois eu fui descobrir que foi, na época, o coordenador do curso de odontologia, que de maneira voluntária e amistosa, fraterna, foi lá, colocou, arrumou a minha mesa, limpou, e aquilo para ele era uma ação absolutamente normal, fazia prática do dia a dia, era prática do dia a dia dele. Mas o fato é que ele gerou uma marca na minha vida. E em todas as vezes que eu já tive a oportunidade de falar sobre isso que eu estou falando aqui, eu lembro do exemplo do coordenador. Uma ação simples, mas que gerou uma marca. Imprimiu em mim uma característica do DNA dele. Profissional, pessoal. E hoje ele é um profissional bem-sucedido pelos registros que ele foi imprimindo por onde ele passou ao longo do tempo. Só que muitas vezes nós não damos conta de quanto isso nos representa, de quanto isso diz sobre nós, de quanto isso impacta no nosso trabalho, de quanto isso agrega à nossa empresa, que somos nós mesmos, de como isso é importante para a gestão daquilo que nós fazemos, para o sucesso que nós pretendemos, para os projetos que nós desejamos construir, para os sonhos que nós temos. Mas nós não tratamos isso adequadamente. E achamos que muitas vezes as pessoas precisam engolir, assim como o mestre Zagallo disse lá no futebol, eu estou numa empresa e agora eu alcancei uma posição de destaque e vocês vão ter que me engolir. Esse é um tipo de perfil que está absolutamente fadado ao fracasso. E de forma nenhuma contribui para o seu sucesso. Aliás, vou dizer mais. Tem pessoas que são tão amadoras no processo da comunicação, que elas não são bem vistas e benquistas nem na casa delas. Existem pessoas que morrem e não deixam nem histórias para contar. Não deixam registros para as pessoas, para se lembrarem dela por alguma coisa importante que ela fez na vida de um terceiro, de um amigo, de um parente. Mas sempre existe um primo, um tio, que nós fazemos questão de esperar na festa,
Porque é aquela pessoa que anima o ambiente. E todo mundo espera, o fulano não chegou, vamos esperar ele chegar para cantar os parabéns. Todo mundo faz questão da presença dele. E um profissional aqui de Uberlândia, bem conhecido de vocês, provavelmente, é o senhor Luiz Alexandre Garcia. Quando eu tive a oportunidade de trabalhar com ele me disse uma coisa. Aliás, eu fiz uma pergunta para ele me disse uma frase, eu nunca mais esqueci isso. Eu falei, Luiz, quais são os critérios que você usa para contratar, por exemplo, um alto executivo da empresa? Ele disse assim para mim, atitude. Mas na minha cabeça, inocente, eu imaginava que para ser um alto executivo ele tinha que ser PhD em tal área específica, tinha que ter feito um mestrado, um doutorado numa faculdade europeia, americana. Ele falou, não basta ele ter atitude. Eu falei, me explica melhor isso. Porque a atitude está relacionada às impressões que nós vamos deixando das pessoas. Ele disse, ainda que a pessoa não tenha formação para o cargo, mas se ele tiver atitude, iniciativa, proatividade, for uma pessoa disposta, voluntária, envolvida, interessada, que tem ambição sadia de crescer, eu pego esse profissional, mando para um grande centro, encho ele de treinamento, capacito essa pessoa e quando ela voltar, ela vai ser uma pessoa capacitada e com atitude. Existem PhDs, professores, doutores, que têm formação invejável, mas não têm atitude. É por isso que hoje nos bancos da academia, como eu sou professor, alguns dizem assim, conhece muito da matéria, mas não sabe passar. É isso que eles dizem. É um professor excelente de conteúdo, mas não tem nenhuma habilidade com relacionamento pessoal, interpessoal. É uma pessoa horrível. Professor, não dá para trocar esse professor. Professor caro, doutor, pós-doutor, mas não tem habilidade. Não sabe usar da comunicação a seu favor. Não usa as ferramentas de maneira adequada. Como que o mundo te vê? Como que as pessoas te enxergam? Lá na empresa onde você está, qual é a percepção que as pessoas têm a seu respeito? Se você é um profissional liberal, como é que o mercado te enxerga? Você é, de fato, uma referência para as pessoas? Tanto do ponto de vista pessoal, quanto profissional? Você agrega valor àquilo que você faz? Você é diferente naquilo que você faz? Tem pessoas que dizem assim, você precisa fazer diferença. Eu acho que o princípio vai além disso. Eu não acredito que nós precisamos fazer diferença, nós precisamos ser a diferença para a vida das empresas, das organizações, no meio corporativo onde a gente está, nos nossos ciclos de convívio, nós precisamos ser diferentes. O mercado precisa de pessoas que não só façam a diferença, mas que sejam, de fato, pessoas diferentes. Profissional é excelente profissional, mas o atendimento é péssimo. A gente ouve muito isso. Ainda bem que aqui em Uberlândia nós não sofremos desse mal do atendimento. Outro dia estava no Center Shop, não vou dizer o nome da loja por questão ética, mas entrei para comprar um sapato, eu e minha esposa, está ali, e a vendedora se aproximou e a loja estava assim um pouco cheia, e aí nós começamos a olhar as vitrines, ela logo se aproximou e disse assim para nós, soltou essa pérola, falou, vai olhando aí. Falei, vai olhando aí. Mas é assim que nós queremos ser tratados? É assim que o ser humano sonhou, deseja ser considerado? É assim que o consumidor espera ser acolhido? Mas isso tem a ver com comunicação. A forma como nós nos comunicamos e vamos deixando os rastros por onde nós passamos. Mas eu queria te mostrar uma outra coisa também muito comum. Você já deve ter ouvido alguma coisa do tipo em alguma outra palestra. Nós vivemos num mundo hoje recheado de marcas registradas. Eu me lembro quando eu era adolescente, já tem algum tempo, na minha época lá de adolescente, existiam calças que as pessoas compravam, calças famosas. Na época era Fórum, Zump, não sei hoje nem quais são as marcas, mas era Fórum, Zump, etc. Eu me lembro que eu não tinha condição econômica de comprar uma calça dessa. Mas eu sabia como fazer, no camelódromo.
eles vendiam etiquetas. Aí a gente ia numa loja bem baratinha, comprava aquela calça bem baratinha e costurava a etiqueta, e para todo mundo eu estava usando a calça de marca. Ninguém sabia. Fiz isso algumas vezes. Mas é porque no mundo nós damos muito valor às marcas. As pessoas dão muito valor àquilo que é aparente, mas aquilo que não é evidente na vida das pessoas. A gente se preocupa muito com aquilo que é o ornamento, mas preocupa-se pouco com aquilo que é o fundamento, a base, aquilo que traz solidez às pessoas. Até hoje eu não entendo porque muitas mães, quando ficam sabendo que as filhas estão namorando, ou vice-versa, filhas e filhos, tem muitas mães que dizem assim, ele faz o quê? Essa é a primeira pergunta normalmente. Ele é filho de quem? Mas a pergunta de o que ele é, como ele é, se ele é uma pessoa íntegra, honesta, responsável, dedicada, amorosa, carinhosa, acolhedora, envolvida. Essa pergunta nem sempre aparece. Mas ele faz o quê? Eu dei aula em cursinhos pré-vestibulares muitos anos, até encontrei alunos aqui. E teve uma época que as pessoas aqui em Uberlândia, elas se achavam importantes pelo simples fato de estarem matriculada num cursinho pré-vestibular para medicina. Ela nem era aluna de medicina. Mas ela dizia para todo mundo, eu faço cursinho para medicina. Eu já sou uma quase médica. E tinha alunos que estavam lá no cursinho preparatório, na sala específica para medicina, mas na verdade ela ia prestar vestibular para artes plásticas. Eu falei, mas por que você está na sala de medicina? Porque pelo menos dessa forma as pessoas vão me encarar de forma diferente, vão me enxergar diferente. As pessoas estão muito presas a essas coisas das marcas, daquilo que é aparente, do visual. É por isso que as propagandas estão recheadas de apelos visuais. É por isso que quando nós saímos de casa, nós estamos preocupados também, obviamente, se nós estamos bem vestidos, se a roupa está passada, limpa e adequada. Mas é por isso também que as empresas desistiram de contratar pessoas de boa aparência. O que é boa aparência? Isso já foi um critério de seleção nas empresas, por incrível que pareça. Isso já foi um critério de seleção. E ser tatuado, houve uma época que tatuagem era sinônimo daquelas pessoas que eram os maloqueiros, os maconheiros. Eu acho que os um pouco mais experientes aqui devem saber disso. E esse movimento, ele vai trazendo novas demandas. De qualquer maneira, o que eu quero deixar registrado hoje aqui, claro para todos nós, é que eu e você, somos os executivos, chefes das nossas empresas. Nós temos na nossa mão o patrimônio mais importante, que somos nós mesmos. Isso ninguém rouba de nós. Existem valores, princípios que norteiam a nossa conduta como estudantes, profissionais, pessoas, agentes na comunidade, indivíduos do mundo, que fazem com que a gente seja não só diferente, mas que imprima diferença em tudo aquilo que a gente vem a fazer. Nós somos os executivos chefes das nossas próprias empresas. E o fato é que há muitas pessoas gerenciando muito mal as suas empresas. Existem pessoas dizendo coisas que não deveriam dizer. Existem patrões humilhando pessoas que não deveriam humilhar. Existem professores subjugando seus alunos. Existem alunos desrespeitando os professores. Existem comerciantes sendo péssimos vendedores. Existem vendedores sendo péssimos empresários. Existem empresários sendo péssimos comerciantes. Às vezes por esse detalhe simples de inabilidade e eficiência com as palavras. Com as palavras. Marcas registradas. Opa, muito feio esse negócio aí. Eu queria agora fazer uma pergunta aqui, quem quiser participar, fique à vontade, aí de onde você está mesmo. Se você tivesse que definir algumas características do caráter desse jovem aí, o que você diria para mim nessa hora? Ele é reticências. Eu queria características do caráter dele. O que ele te parece ser?
Qual que você imagina serem os valores dessa pessoa aí? Pode falar. Ambicioso, vaidoso. Hã? Corretor. Corretor tem que ser bonito? Como é que é? Bom, beleza também é relativo, né? Conquistador. Olha que nós falamos aqui. Vaidoso, conquistador, ambicioso. Mas são impressões. São impressões. Mas por que você chegou a estas supostas conclusões? Porque você olhou ali o cabelo dele, uma pessoa bem aparentada, barba feita, no estereótipo da moda, provavelmente deva ser um modelo. E aquilo que nós trazemos conosco, a nossa imagem, também vai agregando valor a essas coisas todas que dizem sobre nós. É por isso que quando você anda numa rua, na Floriano Peixoto, no centro da cidade, e você encontra uma pessoa toda de branco, você imagina logo que possa ser um médico, mas pode ser um enfermeiro, um pai de santo, um açougueiro. Vai depender. É por isso que você anda no centro da cidade, você é uma pessoa careca, um jovem de 18 anos, careca, provavelmente, se for em julho ou em janeiro e fevereiro, provavelmente deva ter passado num vestibular. É por isso que nenhum advogado entra no fórum se ele tiver de bermuda e chinelo para uma audiência. Porque existe um estereótipo criado que você tem que se enquadrar, tem que ter terno, paletó, gravata para participar. Quem inventou isso? Isso é parte, resultado da nossa cultura que foi construída ao longo de anos, séculos. E nós vamos nos adaptando a esses moldes, a esses modelos. Precisamos aprender algumas coisas importantes sobre esses detalhes aí. Nem sempre nós temos uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Existe um ditado associado a esse que diz assim, que a primeira impressão é a que fica. Mas às vezes você já disse. E às vezes para reparar aquilo que foi dito, você às vezes não vai ter uma segunda chance. Aí você soltou aquela palavra inadequada, na hora errada, no dia errado, com a pessoa errada. E aí agora você vai ter que corrigir aquilo, mas a pessoa diz, mas você já falou. Não, mas eu não quis dizer bem isso, mas você já disse. Você já falou. Agora já foi. Algumas coisas nós conseguimos até minimizar. Algumas coisas nós conseguimos até corrigir. Mas algumas coisas não. É por isso que namoros acabam, por isso que casamentos acabam, sociedades terminam. Às vezes pelas coisas que nós falamos, pelas impressões que nós deixamos, pelo impacto das coisas que nós dizemos. Quando eu era bem magro, quando eu era bem gordo ou bem magro, aí eu estou dizendo só de mim, né, das pessoas de modo geral, as pessoas dizem assim, no meu caso é o contrário, não é a primeira frase, né? No meu caso é o contrário. As pessoas encontram comigo depois de anos e falam assim, como você engordou? Agora eu já achei uma boa resposta para isso. Eu não falo, eu não engordei, eu prosperei. É diferente. Uma saída boa. Quem é gordinho aí, guarda essa. Mas o que eu quero dizer é que as pessoas primeiro olham o exterior. Por que ela está preocupada com o meu padrão estético? Se eu sou magro ou se eu sou gordo? Isso é a primeira pergunta que ela tinha que fazer. Isso é o mais importante. É a coisa mais importante que ela destacou em mim. É se eu emagreci ou se eu engordei. Mas a gente olha primeiro para aquilo que é aparente. Mas existem as pessoas que gratuitamente olham para você. Alguns têm que fazer um esforço às vezes maior, outros menores. Dizem assim, eu não fui com a cara dele. Você nunca conversou comigo? Você nem sabe como eu sou. Não gostei. Olhei para a sua cara... não agradei. Mas acontece que, para algumas pessoas, a convivência, e volto a dizer, as marcas que nós vamos imprimindo nelas, fazem com que essa imagem seja desconstruída, ou que ela seja cristalizada. Ou as pessoas dizem assim, não, mas ele é diferente, eu tinha uma imagem totalmente diferente dele. Às vezes as pessoas criam até coragem para te dizer isso. Falou, quando eu te conheci, eu pensava outra coisa sobre você. E a minha visão hoje é totalmente diferente. Que bom, hein? Isso significa que eu comuniquei bem. Que as minhas ações, as minhas palavras, as minhas atitudes, como eu usei a comunicação de maneira eficaz, estratégica, na minha vida, gerou dividendos positivos. E aí você diz, gosto de você. Mas tem pessoas que essa primeira imagem ela é confirmada.
Você tinha cara de chato e continua sendo chato. É mesmo. É como aquela menina que começa a namorar um rapaz bonito e agora ela está olhando assim meio de lado, desconfiada. Porque ela até parecia gente boa, bonito, mas aí ela chegou à conclusão de que ele era bonito, mas aquilo acabou. É aquela coisa que muitas pessoas tentam levar ao longo de meses, anos, décadas. Mas um dia, essa estrutura criada, que também muitas vezes traz dor para as pessoas, ela se desfaz. E aí, você não consegue mais sustentar tudo isso. Talvez o problema, o desafio nosso então tenha a ver muito com essa questão da imagem. Até porque nós fomos culturalmente construídos na cultura da imagem. Eu me lembro quando eu era criança, você era criança, provavelmente você estudou naquelas cartilhas. Eu não sei se quantos passaram por isso, mas eu fui assim. Lá na pré-escola, no jardim. Era a história da Branca de Neve. Aí tinha uma página grande, as cartilhas eram grandes, eram livros grandes. E aí tinha um desenho da Branca de Neve bonito assim, tinha uma frase lá embaixo. Escrito assim, era uma vez a Branca de Neve, tinha que virar a página. Aí você virava a página, tinha outra imagem enorme. E aí tinha outra única frase. Ela morava com a vovozinha na floresta. Aí tinha que virar a página de novo. E nós crescemos na cultura da imagem. O que aconteceu com o tempo é que as imagens foram diminuindo e os textos foram aumentando. É por isso que as pessoas nos consultórios médicos por aí, nas clínicas, não leem as coisas nas revistas de salas de espera. Elas vão passando as folhas. Elas querem ver as fotos. Elas querem ver as imagens. Elas não querem ler. É por isso que o país vai se desaculturando. E o grande desafio hoje, por exemplo, nas faculdades, onde é o meio onde eu convivo mais, é estimular as pessoas, desafiar as pessoas a lerem. Porque agora tem tablet, tem celular, tem vídeo, tem áudio. Se você quiser hoje ler um livro, você não precisa ler o livro, tem audiobook. Você deita na cama e alguém vai ler para você. Como as mães faziam lá com as crianças na infância. E a gente cresceu nessa cultura. O nosso grande desafio, o grande desafio das empresas, quem sabe tem a ver então com a nossa imagem, com aquilo que nós construímos ao longo do tempo. Um dia eu fui numa loja dessa de shopping e vi assim estampado na propaganda em cima do balcão da loja essa imagem assim de um prato de camarão. Estava em férias na praia. Falei, hoje eu vou comer um camarão. Aí eu olhei esse prato, uma coisa linda. E era relativamente barato, então eu falei, é isso aí, vou comprar esse prato aí, olha que coisa boa. Deu até água na boca agora. Fui lá, entrei na fila, paguei o prato. Depois me entregaram isso aí. Eu falei, não, mas não foi isso que eu comprei isso aqui. Eu quero comer isso aqui, eu não quero comer isso aqui. Mas nós estamos inseridos numa cultura em que nem sempre o produto ele é fiel ao rótulo. As pessoas querem vender uma imagem sobre si que não se encaixam, na verdade, naquilo que elas são. Eu me lembro quando eu me casei, minha esposa daqui não vai me deixar mentir. Nós fomos para Poços de Caldas. Quanto conhece Poços de Caldas aqui? Uma cidade bem bonitinha. Quem não foi deve ir, vale a pena. E eu me lembro que quando nós entramos na cidade, estávamos em lua de mel, parei no primeiro posto, e o frentista que veio nos receber, o atendente, o comerciante, abre aspas, o comunicador, que não tinha absolutamente nenhuma formação técnica, era um frentista e parecia ser uma pessoa muito simples, humilde mesmo. Ele disse assim, a hora que nós paramos o carro, o senhor está chegando de viagem, primeiro posto na entrada da cidade, ele já sabia como era a rotina das pessoas. Ele conhecia o público dele. Ele sabia que por ali passavam viajantes, turistas. Ele falou, o senhor está vindo de onde? Eu falei, eu venho de Uberlândia. Ele falou assim, o senhor quer que jogue uma água no carro e tem um cafezinho, o senhor quer um cafezinho? Eu falei, ele não é de Uberlândia. Eu falei, ele nunca foi Uberlândia. Mas eu quero dizer, eu vou encurtar a história aqui, o que eu quero dizer é o seguinte, por conta desse atendimento, da forma como ele se comunicou conosco,
da gentileza, da presteza, do acolhimento, do cuidado, de como ele puxou uma mesa para que nós sentássemos, chegando de uma viagem cansativa, e trouxe o café e lavou o carro, limpou o vidro e abasteceu o carro. Esse posto ficava mais ou menos a uns 10 quilômetros de onde eu ficaria hospedado. Mas eu quero dizer para vocês que todas as vezes que eu precisei abastecer, eu voltava lá, andava 10 quilômetros para trás, para abastecer naquele posto. As pessoas não conseguem dimensionar o impacto que a comunicação gera na vida delas. Porque se soubessem, ele é uma pessoa simples, mas se o proprietário do posto soubesse o vendedor que ele tem na bomba, talvez ele já teria virado um gerente. Isso tem a ver com a questão da imagem. Deixa o prato de camarão para lá. E eu já estou caminhando para o final aqui. O marketing profissional estratégico se sustenta no café. Então, se você quer levar alguma coisa boa para casa, lembra do café. Talvez você vai falar, mas eu ouvi muito isso aí, mas eu quero associar isso agora a questões de comunicação estratégica, pessoal e profissional. Pessoas que têm carisma, são empáticas, geram credibilidade. Isso é uma ferramenta invencível. Pessoas antipáticas repelem os outros, mas pessoas empáticas atraem as outras. Eu disse num outro treinamento que eu fiz na instituição onde eu trabalho, eu falei, o dia que as pessoas começarem a te excluir dos grupos de WhatsApp, o dia que você parar de receber mensagens no Message, o dia que você passar a não ser mais convidado para tomar café na hora do intervalo, o dia que as pessoas já não fizerem muita questão de você ir nos aniversários delas, preocupe-se. Existe alguma coisa acontecendo. Outro dia, passando num dos corredores da faculdade, tinha uma estudante assim na porta da sala. E eu fui fazer uma brincadeira com ela, assim, inocente. Ela estava segurando um saquinho de skinny, comendo skinny na hora do intervalo. E eu passei ao lado dela e disse assim, olha, você vai ter uma gastrite. E continuei andando, brinquei com ela. E ela disse assim para mim, pelo menos eu vou ter alguma coisa. Eu não falei nada, mas pensei, ela precisa de um psicólogo urgente. Pessoas que naturalmente repulsam as outras. Não fazem a mínima questão de serem simpáticas. De darem um bom dia. Nem pelo telefone. Não são comunicadores, nem amadores, vamos dizer assim. Nem nas ações mais simples do nosso dia a dia. Quando nós ligamos o telefone, alguns dizem assim, alô? Outros dizem assim, pois não. Outros dizem assim, aqui é da casa do fulano. E tem alguns que dizem assim, você quer falar com quem? Não, fala bom dia. Bom dia. Você chega nas lojas, as pessoas, isso aqui em Uberlândia acontece com uma certa frequência. Chega nas lojas, as pessoas estão atendendo você, elas sequer olham na sua cara. Elas veem que você chegou, continuam fazendo o que estão fazendo e não se incomodam com a sua presença. Outro dia, na instituição também onde eu trabalho, uma funcionária do atendimento do meu lado, o telefone tocou uma vez, tocou 2 vezes, na 3ª vez eu comecei a me incomodar com aquilo, e eu disse assim para ela, olha, seu telefone está tocando. E ela me respondeu assim, vai continuar tocando. Eu falei, ok. Mas ela gerou uma marca. Alguns dias depois eu fiquei sabendo que ela foi desligada da instituição. Porque as pessoas vão gerando impressões, umas nas outras. E isso vai trazendo problemas na vida pessoal e profissional delas. É por isso que muitos não entendem, talvez não vão entender nunca, porque que não conseguem emprego. O mercado é muito ruim, Uberlândia é muito ruim, o mercado, aqui Uberlândia não tem mercado. Mas essas pessoas jamais vão conseguir mercado agindo dessa forma. Carisma, empatia, credibilidade, ferramentas invencíveis. Atitude, postura, proatividade. Alguns dizem assim, meu nome é pronto. E eu volto aqui a um exemplo do Luiz Alexandre Garcia, quando ele disse assim para mim um dia, professor, lembre-se de uma coisa, o primeiro a ser lembrado é o último a ser demitido. Eu falei, ele tem razão.
porque eu estava contando para ele uma história minha. Eu trabalhei na TV Record aqui, antiga Band, que ainda é a TV Paranaíba. Eu fui repórter de rua e trabalhava à noite, fazendo reportagem à noite. À noite é o que há de melhor em televisão. À noite, fora as batidas policiais, mas à noite é a inauguração de escola, festa, show, festival de dança. Só tem coisa boa acontecendo à noite. Show de música. Então a gente participava dessas coisas todas. Vernissagem. Um dia a televisão falou, domingo você está de plantão e tem uma matéria para você fazer lá no estacionamento do Parque do Sabiá. Eu falei, tudo bem, o que é a matéria? Vai ter um festival de pipa, promovido pela CTBC para educar as crianças. E eu pensando, domingo à tarde, num sol, 3 horas da tarde, fazer uma matéria sobre festival de pipa, um monte de menino soltando pipa, enrolando na perna de todo mundo, e aquela gritaria, pai correndo e fazer matéria. E eu me lembrei que no domingo eu tinha um evento para participar. E eu falei, lembrar de mim isso. E aí o Luiz Alexandre me respondeu dessa forma. O primeiro a ser lembrado é o último a ser demitido. Sabe por que tem muita gente que não gosta de tirar férias? Medo. De que na volta a empresa perceba que ela não é mais importante. De que a empresa funciona normalmente sem a presença dela. Que ela não é mais necessária no processo. Então faça-se ser necessário. Importante. O primeiro a ser lembrado é o último a ser demitido. Se lembraram de mim, é porque de alguma forma eu sou importante do processo. Isso significa atitude, proatividade, foco, compromisso, eficácia, gente comprometida, gente envolvida, gente que tem foco no que faz. E isso comunica. Essas ações, todas elas compõem esse mix, esse agregado de valores que vão construindo a nossa fisionomia, a nossa personalidade profissional, e vai gerando esses dividendos que nós vamos colhendo ao longo do caminho. Eu conheço muita gente comprometida com tudo que faz. Gente que pega qualquer coisa para fazer e faz bem feito. E conheço também o contrário. Conheço muita gente que é eficiente, mas conheço outros tantos que são mais do que isso. Eles são eficazes, fazem num tempo recorde e de maneira excelente. Essas são as diferenças que vão nos estabelecendo nos lugares onde nós estamos. Ética, honestidade empresarial. Eu costumo dizer para os meus professores lá dos cursos que eu coordeno na faculdade, falei, é preciso que haja muita transparência, muita ética pessoal e empresarial. Você jamais pode falar mal do lugar de onde você tira o seu ganha-pão para alimentar os seus filhos. Falei, então seja sempre muito honesto e transparente comigo. O dia que você não estiver satisfeito, eu não vou ficar bravo com você. Prometo, nós vamos continuar sendo amigos, mas diga com sinceridade. Fala, olha, para mim já deu, não estou gostando, não estou satisfeito mais de trabalhar aqui, estou indo embora, muito obrigado. É assim que a gente tem que fazer. Mas tem pessoas que insistem em deixar os rastros ruins por onde passam. Saem das empresas falando mal delas e vão para outros negócios falando mal do passado. E muitas pessoas se esqueceram que existe um valor hoje muito importante, que é ponto decisivo no processo de contratação e de valorização das pessoas dentro do meio corporativo, que é o sentimento de gratidão. As pessoas vão esquecendo essas coisas. Você precisa comunicar gratidão. Você precisa comunicar carisma. Você precisa comunicar empatia. Você precisa comunicar confiabilidade. Você precisa comunicar atitude. Você precisa comunicar eficácia, eficiência. E são valores que nós comunicamos. Nós propagamos com as nossas ações. Ainda que nós não digamos, há pessoas que são muito tímidas, mas são muito fortes na postura, na conduta, no comportamento e na atitude. Essas pessoas continuam tendo empregos. Esse sujeito aí ficou conhecido no mundo inteiro. Não sei quantos conhecem o Naruto. Naruto é um macaco que ganhou dinheiro sem querer. Ele é um macaco que fez propaganda, fez selfie sobre si, e isso foi divulgado no mundo inteiro, porque deixaram a máquina fotográfica no meio da selva, e ele começou a interagir com esse equipamento. E começou a tirar, na verdade são dezenas de fotos, eu escolhi uma delas, bem bonita.
Ele foi olhar a máquina lá, provavelmente apertou lá o botãozinho e fez uma selfie. E ficou, de fato, uma foto bem mais bonita do que muitos aí. Mas o que eu queria falar sobre Naruto, a mensagem que o Naruto quer deixar aqui é o seguinte: nós precisamos ser pessoas que aprendem a impressionar os outros, a extrapolar os limites daquilo para o qual nós fomos chamados, convocados a fazer. Precisamos ser pessoas que aprendam a surpreender os outros. Pessoas que sejam agentes de transformação por onde a gente passe, que comuniquem essas coisas. O amigo meu lá, o odontólogo, que ajeitou a minha mesa, ele nem me conhecia. Ele não tinha absolutamente nenhum motivo para fazer aquilo. Ele não esperava absolutamente nada de mim, porque ele nem me conhecia. Mas ele me surpreendeu. E esse simples fato, de 20 anos atrás, de mais de 10 anos atrás, aliás, eu me lembro até hoje. E todas as vezes que eu encontro esse amigo meu, essa é sempre a imagem que me vem à mente. Daquele que de forma generosa, de forma não intencional, mas quis deixar uma impressão importante e conseguiu. Porque ele impressionou, porque ele me surpreendeu e porque ele consolidou e cristalizou em mim um valor. Talvez seja isso que a maior parte das corporações estão precisando, buscando. Talvez seja isso que os profissionais autônomos bem-sucedidos aprenderam a fazer. Talvez seja isso que os gestores modernos, antenados com esses novos discursos e com essas novas ferramentas, tenham aprendido a lição. E hoje façam diferença onde estão. E aí eu estou finalizando com uma pergunta importante. Por que a sua empresa precisa permanecer no mercado? Se você é uma empresa, é uma marca registrada, ela é só sua? Pergunta talvez mais importante agora é: por que você tem que permanecer no mercado? O que é que te faz ser vendido no mercado ou consumido pelas pessoas? Quais são as qualidades, os atributos, os valores? Quais são os diferenciais que fazem com que as pessoas queiram consumir você? O que é que faz com que as pessoas, vale a pena as pessoas pagar por você? O que é que faz que vale a pena as pessoas pagarem o preço por aquilo que você é? O que é que te inclui no dia a dia das pessoas? O que é que te inclui de forma positiva nas conversas? Como as pessoas desejam você? Perto, longe? Como que as pessoas querem te incluir no convívio delas? Naquele diálogo positivo, interessante? Ou naquela lembrança ruim, pessimista? Por que sua empresa tem que permanecer no mercado? Eu queria terminar com essa frase, que talvez seja uma síntese de tudo isso que nós falamos aqui hoje. É preciso criar condições para que a sua empresa, a minha empresa, cada um de nós consigamos vencer no mercado pela integridade, por aquilo que nós comunicamos de integridade, pelo caráter, não só daquilo que nós fazemos, a lisura, a legitimidade do que nós fazemos, mas do que nós de fato somos, pelo exemplo que nós deixamos. Então quem tem filho aqui entende o que eu estou falando. Isso é uma preocupação dos pais, por ser mais do que um protótipo, uma experiência, muitas vezes, distorcida e deformada, de uma prática que é equivocada, de ações equivocadas que induzem as pessoas ao erro, que gera desconfiança das pessoas e tira de nós um valor muito importante, que é a credibilidade. Se nós perdemos isso, nós perdemos tudo. Mas se nós usamos das ferramentas de comunicação para poder disseminar, fazer ressoar esses valores importantes e que deixam registros nas pessoas, marcas na sociedade, aí eu acredito que nós vamos ser profissionais melhores, nós vamos ser pessoas melhores, nós vamos ter resultados melhores, as empresas vão ser melhores, os nossos gestores vão ser melhores, os colaboradores vão ser melhores, e o resultado daquilo que nós fazemos vai ser algo excelente. Por isso, o desafio fica para vocês. Eu quero agradecer imensamente esse espaço, a oportunidade de falar isso para vocês. Espero que tenha ficado alguma coisa de importante. Você leve para casa alguma coisa importante
você possa usar amanhã e possa disseminar isso na vida das pessoas que convivem com você. Mais uma vez, muito obrigado. Estou à disposição de vocês. Obrigado, Marco. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Obrigado, Paulo. Boa noite a todos. Nós não precisamos só fazer a diferença, nós precisamos ser a diferença. Nós, nesse momento, abrimos aí para alguns curiosos perguntarem. Pode perguntar quantos filhos Paulo tem, onde que ele estuda, onde que ele dá aula. Estou brincando. A gente quer abrir esse espaço para vocês interagirem mesmo com o palestrante. Esse sempre foi o nosso objetivo aqui, de trocar essa experiência. E sempre é mais difícil primeiro abrir as perguntas, mas a gente sabe que vem umas 3, 4, umas 5 perguntas por aí. Então eu queria abrir para o primeiro aí a perguntar. Alguém? Viu o que eu falei? É sempre mais difícil. Alguém? Tem brinde para quem perguntar. Agora levantou uns 15 tem 2 aqui. já. Tem brinde mesmo. Espera aí, vamos fazer no microfone aqui. Vai lá para todo mundo ouvir. Meu nome é Reinaldo. Eu queria saber qual o seu maior medo em relação à sua empresa. Qual o maior medo que você tem? Na verdade, eu acho que eu não consigo definir um medo, né? Na verdade, são muitos medos que a gente tem ao longo da vida, como empresa, né? Considerando a nossa vida como uma empresa. É o medo de ser aceito, o medo das coisas não darem certo, o medo de arriscar, muitas vezes o medo de ousar. Mas eu acho que o processo de maturidade também vai nos dando força para romper alguns obstáculos. E eu creio que há tempo para todas as coisas. Então existe o tempo de você arriscar, existe o tempo de você planejar, existe o tempo de você sonhar, existe o tempo de você elaborar as coisas, existem as pessoas que vão nos auxiliar nessa caminhada. Então acho que os medos eles precisam ser muitas vezes vencidos. Eu conheço muitas pessoas que ficaram emperradas nos seus projetos só por conta de terem medo de arriscar. Eu recentemente entrei num projeto aí que não tem absolutamente nada a ver com a minha área. Eu sou um professor, um educador, um jornalista, e entrei para uma área totalmente diferente, cheio de medos, mas eu disse para minha esposa, nós vamos entrar, vamos arriscar, porque a única coisa que pode acontecer é não dar certo. Mas nós arriscamos. Mas é preciso ter, obviamente, planejamento, estudo, dedicação, preparação. Quando a gente vai fazer uma simples ida a um supermercado, nós planejamos para fazer isso. Uma lista de compras, tem o caminho que a gente segue. Às vezes a gente coloca até no GPS para a rota mais rápida. A gente planeja essas coisas mais simples. Por que nós não vamos planejar os nossos sonhos, os nossos projetos, que são mais ambiciosos e que podem dar muito certo? Eu acho que cabe a cada um de nós, na nossa vida como um todo, decidir ser mais ousado muitas vezes. E aí acho que é uma questão de decisão mesmo. Com responsabilidade, com planejamento e com ousadia. Coragem. Falta muito coragem. Próximo. O brinde é um oferecimento da Arantes, nossa patrocinadora. Aí, ó. Boa noite. Boa noite. Parabéns pela palestra. Obrigado. Meu nome é Rodrigo. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre a evolução da comunicação, as novas formas de comunicação, principalmente o WhatsApp. As pessoas se comunicam usando muito emoji. Para onde está indo a comunicação? Quais os perigos e quais as vantagens disso, na sua opinião? Eu acho que não só na comunicação, mas tudo na nossa vida, em todas as coisas da nossa vida. Tudo que nós fazemos, existe essa relação de causa e consequência. Então, a maneira como nós interagimos com aquilo é que faz a diferença. Há pessoas que são extremamente habilidosas e tiram das ferramentas de comunicação o melhor proveito possível. Agora, eu falei muito hoje sobre essa questão daquilo que nós comunicamos às pessoas como empresa, aquilo que nós somos, os registros que nós trazemos. Eu conheço pessoas hoje que são considerados os digitais influencers. Tem pessoas que são altamente sucedidas nisso. Mas não é porque são pessoas famosas, não. Eu conheço jornalistas aqui em Uberlândia que são experts em comunicação e que são excelentes pessoas. É aquela pessoa que você quer ficar perto. Eu vou citar uma pessoa aqui que é um exemplo para mim, e não tenho absolutamente nenhuma restrição em receio de dizer isso. A jornalista se chama Mônica Cunha, que hoje está na TV Record.
uma amiga pessoal, uma pessoa de um caráter ilibado, uma integridade, uma correção. E isso é que abriu portas para ela. Então ela usou da ferramenta com habilidade e competência, mas ela é uma pessoa diferente. Então, a forma como nós interagimos com as ferramentas de comunicação, com esse mundo da comunicação, que hoje oferece inúmeras possibilidades, são plataformas novas todos os dias. São novidades, a gente não consegue acompanhar. Eu não tenho um celular o mais moderno, mas meu filho, que tem 9 anos, já me pediu um S7, um S8, aí vai. Essa é uma necessidade. Se a gente não cuidar, a gente é tomado por isso. Não só pelas inúmeras possibilidades, mas pela mensagem que é veiculada nisso. Então, a questão hoje do fake news aí é um debate mundial, não é um debate local nem nacional, ele é mundial. A falta de filtro e critério das pessoas para poder discernir, separar aquilo que é útil e que não é útil, isso é uma responsabilidade que cabe à família, aos pais, a nós, adultos, de poder digerir, selecionar aquilo que é produtivo e útil. O problema é que nós estamos inseridos numa cultura que hoje fala muito de efeito manada. A perspectiva ruim para o futuro é que, por conta das mídias sociais, uma empresa ela pode ser quebrada de um dia para o outro, por conta dessa geração agora que é muito tomada para essa questão do efeito manada. Então, se sai uma notícia que o hambúrguer tal lugar lá, encontraram um bicho lá, eu não sei quantos lembram do negócio da cobra aqui no estabelecimento aqui, aquilo afastou na época muita gente. Só que esse público mais jovem, ele não é tão seletivo também, e é muito induzido por essas informações. Então, cabe a nós cuidar de zelar disso, ter filtros mais apurados, não só das notícias, mas das informações de modo geral. Hoje, se você entrar num Google da vida e digitar uma palavra-chave, dependendo da palavra-chave, você vai encontrar milhões de referências. Então é importante saber lidar com as ferramentas. A educação hoje ela é altamente tecnológica. Meu menino tem 9 anos, ele faz curso de programação e robótica. Agora já desenvolveu um jogo de videogame. É uma coisa que a gente jamais imaginaria para uma criança de 9 anos há 50 anos atrás. É algo impensado. Mas essa é uma tecnologia, todos os dias, nós estamos numa faculdade de comunicação, nós não conseguimos acompanhar a tecnologia. É a hora que você acha que você comprou uma câmera, um equipamento, amanhã saiu outro, menor, e que faz o triplo de coisas que aquele que nós adquirimos há um mês atrás. Nós não conseguimos acompanhar. Eu estou falando só de questão física, mas quando nós falamos de informação, aí existe algo fabuloso, um negócio quase milagroso. Eu me lembro quando eu comecei no jornalismo, aqui no jornal Correio de Berlândia, eu digitava em máquina Remington. Isso tem uns 20 e poucos anos. Eu peguei o processo de informatização do Correio na época. Começaram a chegar os CP500, que na época era algo assim. A gente, quando era criança, eu lembro que eu ia para casa dos meus avós para fazer uma ligação interurbana, a gente tinha que ligar na operadora, o operador tinha que voltar a ligação, a gente ficar esperando para falar com uma pessoa no outro estado. Agora, depois de 20 e poucos anos, você consegue falar ao vivo, em tempo real, com uma pessoa que está no polo oposto do mundo. É algo assim, inimaginável alguns anos atrás. Alguns brincam até com o desenho dos Jetsons lá, né? Aquela coisa que a gente imaginava que jamais ia acontecer e tudo está acontecendo. Hoje você faz absolutamente tudo por um celular, né? A gente só vai em banco hoje, você precisa tirar dinheiro, mas já existe o banco 100% virtual. Você não precisa. Então, tudo hoje é tecnologia. O fato é que isso é um rolo compressor. Eu tenho dito para os professores na faculdade, aqueles que não se adaptarem a esse mundo, eles vão ficar para trás. Do ponto de vista da educação, então, nem se fala. Hoje, o aluno que sai do ensino médio e ele tem tablet em sala de aula, equipamentos tecnológicos modernos para auxiliar no processo de aprendizagem. Nós temos professores dos bancos das faculdades que ainda estão enchendo os quadros com um pincel atômico. Esse professor está fadado ao fracasso. É uma corrida agora desenfreada para tirar o atraso por conta de uma tecnologia, de uma informação, de um processo aí de globalização que é irreversível. Ele chega a ser, em alguns momentos, massacrante, humilhante. Mas aí cabe a nós
utilizar da melhor forma. O problema não é o Facebook, é o que as pessoas fazem com ele. O problema não é o Instagram, é o que as pessoas fazem com ele. O problema não é a internet, é o que as pessoas fazem com a internet. Então a ação do homem sobre a ferramenta e sobre a informação é que tem trazido problemas para a sociedade. Última pergunta. Alguém? Ok, última pergunta. Paulo, meu nome é Lucas. Conheço, rapaz. Nos conhecemos. Parabéns pela palestra. Obrigado. Eu sou estudante de mercado de varejo, então, tanto quanto você, eu tenho uma crítica enorme ao mercado de varejo e o atendimento no mercado de varejo da nossa região. Uhum. Já desenhei alguns projetos para melhoria disso, só que além do obstáculo de pessoas não quererem melhorar o seu empresa SA, tem um segundo obstáculo de empresas não quererem investir para que tenha um capital humano melhor. Então eles querem pagar aquele salário básico e ter qualquer pessoa para que venda a imagem da empresa deles. Como que você enxerga uma melhoria ou algum projeto que possa ser feito para a melhoria disso na nossa região? Eu só vejo um caminho para isso, um único caminho, que é uma coisa muito simples e lógica para todo mundo, que se chama concorrência. Não tem outro caminho. A hora que as pessoas os gestores, os donos das empresas, começarem a perceber que há outros gestores mais atualizados e que enxergam a necessidade de investir num capital social melhor, capital humano melhor, isso vai fazer diferença. Não há outro caminho, assim como os treinamentos também não surtem nenhum resultado se as pessoas envolvidas não quiserem ser diferentes. Eu disse isso na instituição onde eu dou treinamento lá, eu falei, olha, quero dizer para vocês uma coisa, vocês podem fazer 200 treinamentos durante o ano, mas se você internamente não estiver disposto a dar o primeiro passo, nada do que nós fizermos aqui vai ter resultado. Você pode fazer treinamento em qualquer lugar do mundo, mas se internamente você não estiver disposto a dar o primeiro passo, nada vai surtir resultado. Se o gestor, o dono, o proprietário, se ele não estiver disposto a dar o primeiro passo, existe uma coisa que chama concorrência, que vai levá-lo a isso. E eu tenho visto isso em muitos segmentos da sociedade, inclusive no meu meio, em que a concorrência é muito grande. Existem gestores aí que estão dando passo à frente, estão investindo em capital social, capital humano, em tecnologia, num agregado de coisas que encanta as pessoas. As pessoas hoje, eu não gosto muito dessa palavra, mas as pessoas hoje precisam ser encantadas. O encantamento é o que move as pessoas. A motivação está muito associada a essa questão do encantamento. É como um aluno vai para uma sala de aula, e você deve ter tido professores assim, eu tive, você diz assim, eu queria ter aula com fulano. Ah, por quê? É a mesma matemática que todo mundo te ensinou. O que é que tem de diferente? É a capacidade que essas pessoas têm de encantar o indivíduo. É a capacidade que os gestores têm de criar novidades, de imprimir tecnologia, de investir no capital social humano. E aí eles vão ter resultados positivos disso. Para encantar na ponta final lá, o consumidor, o cliente, o mercado varejista precisa disso. Isso é uma coisa evidente aqui na cidade. Eu falo muito sobre isso na faculdade, nas palestras onde eu vou. E não é uma ilusão. Eu imagino que todos aqui que estão aqui nessa noite já devem ter passado por essa experiência ruim de ser desencantado de algum produto, de alguma compra, de algum projeto, por conta não do produto, por conta das pessoas. O problema são as pessoas. Se nós conseguimos mudar as pessoas, a gente consegue resultado para alguma coisa. Se nós não conseguimos que as pessoas deem o primeiro passo, nós vamos continuar na estaca zero. Eu falo muito sobre motivação e prioridade. Aquilo que para nós é prioridade, isso gera motivação. Mas aquilo que para nós não é prioridade, isso não gera motivação. Se a pessoa não enxerga isso, ela não vai enxergar como prioridade. Isso ela não vai ter motivação para nada. Eu lembro que eu ficava o dia inteiro, quando eu ganhei meu primeiro Fusca, em 1972, eu passava o sábado inteiro limpando Fusca e passava cotonete nos cantos. Aquilo para mim passou a ter um significado tão importante, virou uma prioridade, gerou motivação. Se as pessoas não entenderem que elas precisam investir nas suas empresas como prioridade, isso não gera motivação, não traz resultado. É uma lógica meio matemática, mas é simples, assim. Ok, obrigado. Paulo, eu queria só lembrar o seguinte, talvez você não lembre disso, mas em um determinado momento, eu queria falar marca, o registro ou a impressão.
que você deixou em mim. Não sei se você lembra, uma época a gente estava lá no Parque do Sabiá fazendo um evento. De repente, não sei se aquele é seu filho? Não sei se foi aquele, mas sumiu. Ele sumiu no Parque do Sabiá. Você lembra disso? Aí eu lembro da sua calma, da sua tranquilidade, do seu plano. Não, vamos por aqui, o outro vai por ali. Então esse foi o registro que você deixou para mim. Calma, tranquilidade, planejamento no momento em que era adverso, no momento que era de crise, de conflito, talvez. Então, nessa noite eu queria te agradecer imensamente, em nome da nossa equipe, em nome do Raio X, em nome das pessoas que te assistiram. Gostaria de dar uma salva de palmas ao Paulo. Obrigado e até a próxima, né? Obrigado, eu que agradeço, viu, a oportunidade. Obrigado você.